Oi pessoal, aqui é o Gabriel. Para quem ainda não me conhece, eu sou escritor e eu sou o autor da Ruína Dourada. É um livro de fantasia medieval. Eu criei com a ajuda da Milena, que é a minha ilustradora. E eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre como foi o processo de criação do universo da Ruína Dourada. Todo livro que se passa num universo fictício envolve um grande trabalho de criação de universo por trás da escrita, antes sequer de você começar a pensar em detalhes maiores da história. E não foi diferente com a Ruína Dourada. É muito comum você ver autores desse gênero comentando sobre esse assunto, porque é muito próprio da ficção, especialmente da fantasia medieval, o desenvolvimento de um universo, para você ter uma base para poder criar sua história e poder descrever as coisas com maior profundidade. Esse processo de criação do mundo, ele vai desde você pensar como esse mundo nasceu, quais são as regras que regem esse mundo. Ele tem magia, ele é futurista, ele é medieval, ele é antigo, ele é moderno, qual que é a geografia desse lugar, como são os biomas desse lugar, ele tem floresta, ele tem deserto, qual que é a política desse lugar, ele é um reino, qual tipo de governo, ele é uma república, ele é, não sei, uma tribo. Tudo isso é uma criação que vem por trás da história. Não é necessário absolutamente que você faça isso, mas é muito importante que você faça, porque isso dá profundidade para o seu projeto. Eu gostaria hoje de contar um pouco como foi esse processo para a Ruína Dourada. Os primeiros passos para você fazer a criação do seu universo é você isolar qual é o enfoque do seu projeto, do seu livro, e tentar trazer esse enfoque para o universo. Então a primeira coisa que eu fiz com a Ruína Dourada foi separar do que ela se trata, né? Ela se trata de uma história de batalha. Isso traz a questão de que são 9 culturas, de que são 9 povos, de que eles têm distinção entre eles, de que há uma grande diversidade e que quanto mais diversos os personagens, mais diversas as culturas e os locais, mais interessante é para a história. Então esse era um pilar importante para o meu livro. Para a sua história, os pilares podem ser outros, mas para o meu, a diversidade era uma palavra-chave. O que isso reflete na criação do mundo? Isso cria uma necessidade de que eu tenha países muito diferentes, que eles sejam diferentes geograficamente, que eles tenham diferença de tamanho, diferença nas culturas, diferença no jeito que eles se organizam, que eles tenham conflitos entre si, que os conflitos entre os personagens sejam refletidos nos conflitos históricos, nos conflitos políticos. Então todos esses foram pilares para eu começar a criar o universo. Antes sequer de você pensar em mapa, de você pensar em castelos, em reinos, em reis, rainhas, é você pensar nos conceitos. Com os seus pilares claros e definidos, você pode partir para o processo prático, mãos à obra, que é quando você vai começar de fato a pensar como funciona aquele mundo, né? Não tem uma regra, né, para qual que é o melhor jeito de começar. No meu caso, a primeira coisa que eu fiz foi pensar nos personagens e nos povos, porque já que eu queria ter uma diversidade de personagens, eu comecei a partir daí, entendeu? Eu comecei pensando quem serão os meus personagens e quais são os povos que eles representam. O mapa e a geografia veio só depois disso, então se eu sei que tem 2 certos povos que não se dão bem, é interessante que eles sejam geograficamente localizados próximos um do outro, porque historicamente existem conflitos entre vizinhos. Então esse é um exemplo de coisas que vêm depois que você pensa nos conceitos maiores. Quando eu comecei a pensar nos mapas, uma das primeiras coisas que eu levei em consideração era onde eles vão ser localizados no mundo. E um dos parâmetros que eu usei para isso foi o clima. Eu sabia que eu queria países mais quentes, países mais frios. E o mapa, normalmente, você tem os polos mais frios e o centro mais quente, né? Mas eu fiz uma escolha no meu projeto. Eu decidi localizar ele inteirinho no hemisfério sul, porque é muito comum as histórias de fantasia virem do hemisfério norte, de autores dessa região que estão acostumados a dizer que o norte é frio e o sul é quente. E já que eu sou do Brasil, e nós somos do hemisfério sul, eu resolvi fazer o contrário. Se você olhar o mapa da Ruína Dourada, abrir o nosso mapão para ver, você vai ver que o norte, mais aquele pedaço de Jari, Camari e Aluri, ele é mais próximo do que seria uma linha do Equador, do que seria a metade do mundo, então ele é uma região mais quente. E o sul, que é o continente de Crisália e um pouquinho do continente principal, ele pega uma região mais fria. Então os primeiros esboços não tinham nem esse formato de mapa, era um continente só, não tirava a Crisália do resto do mundo, era bem diferente, mas eu já levei essa questão dos climas em consideração. Tendo uma localização no mapa geral, a segunda coisa que você pode levar em consideração é os conflitos internos entre os países. Eu sei, por exemplo, que Umbra e Oberon,
Historicamente, eles tiveram conflitos. Oberon é um país religioso, Umbra é um país de bruxas, elas foram queimadas na fogueira, depois elas se retaliaram. Então é interessante que os dois países estejam próximos geograficamente. Então eu fui linkando eles e colocando um mais perto do outro, de acordo com a história que eu teci para esse mundo. Se você criou um universo, provavelmente você pensou em histórias anteriores daquele universo. O que aconteceu 1000 anos atrás? O que aconteceu 2000 anos atrás? Quais são as guerras do passado? Quais são os grandes eventos históricos? Isso te ajuda a tecer a geografia. Depois que você definiu mais ou menos o local onde cada país vai estar no mapa, o próximo passo é pensar o que aquele país tem de bioma. Você pode pensar, tal país vai ter uma floresta, vai ter uma montanha, vai ter um deserto, vai ter um grande lago, ele vai ter grandes cidades, vai ter vilarejos, ele é um país fortificado, e você pode refletir isso no mapa, né? Em mapas antigos, né, você encontra muito isso, uma mistura de um mapa político com um mapa de biomas. Então você tem uma cidadezinha aqui, uma florestinha aqui, uma montanha aqui, que era como os mapas eram feitos antigamente. Eu fiz isso muito na Ruína Dourada, porque esses locais vão aparecer na história, né? Se você não tiver tudo isso anotado, tudo isso claro no papel, você vai ter que inventar as coisas na hora e talvez não tenha alguma consistência que você precisa para contar uma história com a firmeza que você teria se você já tem essas informações, né? Se você gosta desse tipo de coisa, acha interessante esse conteúdo e quer conhecer mais sobre como os escritores trabalham, como os autores inventam suas coisas, como criadores geram universos, personagens e tudo mais, você pode curtir o nosso vídeo, fazer comentários aqui embaixo, se inscrever no canal, porque a gente pretende trazer mais desse conteúdo. Então, por favor, dê o seu apoio, a gente conta com a ajuda de vocês para continuar fazendo esse tipo de coisa. A Ruína Dourada está à venda no nosso site, eu vou colocar o link aqui embaixo. Se você se interessou, entra no site, a gente tem todo o conteúdo lá, a gente fala dos personagens do universo, das ilustrações, da arte. Você pode comprar o livro pela nossa loja online. A gente também tem o nosso e-book que a gente vende no Google Play, exclusivamente para Android. Se você se interessou, por favor, compre o nosso livro. Você ajuda a gente bastante fazendo isso e você conhece com mais profundidade as coisas que eu estou falando aqui. A gente também posta o nosso conteúdo, informações sobre o livro no nosso Facebook, Instagram e no próprio site. Não deixa de conferir, não deixa de seguir a gente lá se você está interessado.